Olá, povo de Deus, segunda-feira, 15 de abril de 2024, terceira semana da Páscoa. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 6, de 8 a 15, João 6, 22 e 29. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígio e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com os cirenenses e alexandrinos, e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiram resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram alguns indivíduos que disseram: ouvimos este homem dizendo blasfêmias contra Moisés, contra Deus. Depois incitaram o povo, os anciãos e os doutores da lei, que prenderam Estevão e o conduziram ao sinédrio. Aí apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei. E nós o ouvimos afirmar que Jesus Nazareno ia destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo. O falso testemunho orquestrado por aqueles membros da sinagoga que não suportavam a coerência de Estevão, que vivia o que pregava e só pregava o que vivia, revela o quanto os opositores do cristianismo no seu nascedouro eram tendenciosos e fechados em sua ideologia. Subornar pessoas para falar mentiras acerca da pregação de Estevão no tribunal do Sinédrio revela bem o mau caratismo judaico da época. E eles conseguiram incitar o povo, os anciãos e os doutores da lei contra Estevão. Não foi suficiente perceber em Estevão uma fisionomia angelical, pois o sinédrio era sempre parcial e quem por ele fosse julgado já sabia que a sentença já estava tomada. O diácono Estevão, que aparece em nosso texto de hoje, apresenta as mesmas características dos apóstolos. Prega, faz milagres, está cheio de graça e de poder. Ou seja, é particularmente favorecido pela assistência divina, o que lhe permite pregar o evangelho e realizar os prodígios que acompanham essa pregação. A prática assumida por Estevão provoca um conflito idêntico ao que tinha provocado a ação dos apóstolos. Mas há uma diferença. O conflito surge entre o diácono e o grupo dos judeus mais abertos, procedentes da diáspora. Estevão mostra-se excessivamente aberto e radical, mesmo para os progressistas. A sinagoga dos libertos era constituída por descendentes dos judeus que foram levados escravos para Roma por Pompeu, 63 a.C., e que, tendo sido libertos, se tinha inserido num bairro da cidade. Também para eles a pregação de Estevão era radical. Para Lucas, Estevão é uma testemunha escolhida por Deus para dar a conhecer a sua vontade. Estevão, um radical enviado por Deus para fazer voltar à raiz os que se diziam adeptos de Jesus, adeptos do autêntico caminho. João 6, 22 a 29, depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades perto do lugar onde tinham comido o pão
depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Lendo atentamente os versículos iniciais, ou seja, do 22 a 25, percebe-se com clareza que Lucas não está fazendo um relatório de fatos, e sim desenvolvendo uma teologia. Como transportar uma multidão por via marítima da região oriental do lago à ocidental. Porém, o importante é a conexão teológica, a referência ao milagre em termos de Eucaristia, dando graças, e o fato de que o povo procura Jesus e acorre a ele. As perguntas do povo servirão como provocação para um longo discurso de Jesus sobre o pão da vida. Quando, como, de onde chegaste? O começo da resposta de Jesus parece, de fato, uma reprimenda, porque o povo viu o sinal do pão como prodígio e não como sinal que revela Jesus. Acorrem ao milagreiro, não ao enviado de Deus. Na verdade, o povo pensa na facilidade de ter o pão de cada dia, sem esforço algum para consegui-lo. Entender o sinal deve remeter à pessoa, ao autor desse sinal, mas o povo não entendeu. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Essa é a perspectiva que Jesus indica ao povo para que dê um salto na sua capacidade de discernimento. No diálogo com Jesus, o povo não muda de visão e lhe pergunta sobre o que deve fazer para realizar as mesmas obras de Deus. O povo está fixado no regime da antiga aliança, porém sabe muito bem que às muitas obras corresponde uma obra, e ela consiste em crer no enviado de Deus. A fé é obra de Deus. A prática de Jesus é sempre iluminadora. Muitas vezes nos bate um desânimo por falharmos no método de alargar a visão daqueles que nos cercam. A massa católica vive apegada a coisas tão distantes da verdadeira e única obra necessária, a prática da justiça, a obra de Deus. Há uma mentalidade mágica na busca de soluções dos problemas. Isso Jesus percebeu bem quando afirmou: estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Como desencadear processos de discernimento que facilite ao povo entender os sinais e não ficar com resultados fáceis? O desafio é imenso. Foi para Jesus, não será diferente para nós. Um beijo no seu coração.